Gente, que legal. Então, pronto, consegui ajustar, tá tudo certinho. Muito bom. Sejam todas bem-vindas. Estava com uma ansiedade muito grande para começar esse workshop e estar aqui com vocês, né, realizando esse encontro. É um sonho realmente que eu começo a realizar hoje, em poder transformar a vida de outras mulheres assim como eu transformei a minha. Né? E a gente vive numa sociedade, né, que é machista, que é patriarcal, e a gente traz muitos desafios por ser mulher, né? Desde antes da gente nascer, quando a gente está lá na barriga da mãe e já descobre assim, é menina, a cabeça dos pais já vai lá pensando, quando for casar, quando for ter filho, e já cria uma série de expectativas que são depositadas na gente e que trazem, né, muitas crenças para a nossa vida, que são muitas coisas boas e que são coisas que também não são tão boas, que às vezes nos impedem de realizar aquilo que a gente mais deseja, que a gente mais sonha, né, no fundo do nosso coração. Então, hoje esse convite é para a gente fazer esse debate, né, para trazer aqui o que realmente é desafiador na vida das mulheres, nesse estigma de ser a Mulher Maravilha, da gente ter que dar conta, né, de trabalhar fora, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, né, de ainda ser uma boa esposa, de ser uma mãe exemplar e tá com tudo em ordem. Quem aí já não passou por isso, né? Por essas cobranças e se sente pesada, se sente sobrecarregada e ainda levanta a bandeira da Mulher Maravilha, porque tem que equilibrar todos esses pratos só se for Mulher Maravilha mesmo para dar conta. E quantas vezes que a gente vai dormir cansada, exausta, sufocada, com tantas atividades, não teve um tempo para olhar para si, não teve tempo de se cuidar, não teve tempo de fazer uma coisa sequer que dê prazer durante aquele dia. E com isso, os dias vão se passando, a vida vai passando, e quando a gente vê, já se passou muito tempo, e a impressão que fica, e era o que eu sentia, que eu tinha me perdido de mim mesma. E percebendo que tem muitas mulheres que eu conheço, inclusive, que vivem nessa situação, começou a despertar um desejo muito grande, né, de fazer algo, né, de trazer esse trabalho para as redes sociais, para ajudar outras mulheres que encontram esses mesmos desafios que eu encontrei e venho buscando a superação a cada dia. Então, essa é a proposta para o nosso encontro aqui hoje. Deixa eu passar esse slide. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu mudar aqui no Instagram também. É esse slide aqui. Falar um pouquinho sobre essa jornada, né? Qual é a proposta que eu trago? Tem alguém falando aqui no chat, deixa eu ver. Pessoal que entrou, legal. Boa noite, gente. No Zoom não estão conseguindo ver o slide? Tem que mudar o modo de apresentação que você está vendo. Vê se tu consegue trocar. Para ver. Tá ouvindo bem? A Angélica que está perguntando, está conseguindo ouvir bem? Tem alguém que está com problema no som? Para a gente ajustar? A Kizzy conseguiu ver o slide? Conseguiu visualizar? Vou acompanhando por aqui. Tá, beleza, já deu feedback. Muito bom. Então, aqui para falar um pouquinho para vocês qual é a proposta, né, dessa jornada, esses 3 dias aqui do workshop que a gente vai fazer. E então, esse primeiro dia, que é o dia de hoje, é para a gente entender, né, o que nos trouxe até aqui, quais são esses desafios de ser mulher, né, e que despertaram esse interesse de estar aqui comigo hoje, e que também foi o que me despertou, né? Amanhã a gente vai falar, né, sobre as jaulas emocionais, que são, né,
entender o porquê que é difícil a gente mudar, o que nos mantém muitas vezes numa situação que não nos agrada, mas que, no entanto, a gente não sabe de onde tirar força, o que fazer para sair dessa situação, né? E na quarta-feira a gente vai falar sobre os segredos para a transformação, que são a chave da nossa liberdade, né? O que a gente pode fazer e que está ao nosso alcance, muitas vezes a gente não tem o conhecimento, para que a gente possa se sentir livre, para a gente ser quem a gente realmente é, expressando aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem no íntimo do nosso coração e que muitas vezes a gente sente medo, que a gente se sente repelida a não fazer com medo de desagradar. O pessoal que está no Instagram está com dificuldade de ouvir. Eu vou botar o fone para ver se melhora. Só um minutinho, gente. Eu acho que vai ajudar. Pronto. Agora sim. Andréia, consegue ouvir agora? Júnior? Vê se agora está funcionando no Instagram. Funcionou? Aqui no Zoom tá tudo certo. Se o pessoal que estiver no Instagram quiser vir para o Zoom também, posso passar o link. Perfeito. Então, vou seguir. Tá, gente? Então, essa é a proposta para esses 3 dias. Conto com vocês. É uma jornada que a gente vai construir juntas nesse caminho de se conhecer o que nos trouxe até aqui, quais são os nossos desafios. Não tem som. Gente, então eu vou sair do Instagram e vou voltar para ver se ele volta. Rapidinho, paciência para quem está aqui no Zoom. Vamos ver se agora ele vai. Não sei se é porque voltei. Não sei se é porque coloquei a apresentação. Eu vou deixar por enquanto sem apresentação para ver se o som sai lá no Instagram, mas eu continuo por aqui com vocês. Tá? Então, essa vai ser a nossa jornada durante esses 3 dias do workshop. Para a gente ir trabalhando. Agora o som tá indo, gente? Quem entrou aí no Instagram? Agora sim. Então, vou compartilhar aqui a imagem com vocês. Né? O que me trouxe até aqui. Confiram só se o som tá saindo ainda no Instagram, me dá só um ok. Né? O que me trouxe até aqui é o mesmo motivo, talvez, de muitas de vocês, né? Que trouxe vocês também, que são esses desafios. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque chegou um dado momento na minha vida com a Manu, que é minha filha que hoje tem 6 anos, muito pequenina. Manuela ficou doente, precisou internar, né, com problemas de pneumonia. E eu, a partir dali, comecei a ficar muito estressada e eu não me dava conta, né, de que eu já vinha de um momento de estresse em que eu não percebia. Então, eu me dedicava muito ao trabalho e não percebia que não me dedicava tanto à vida materna, né, e ao cuidado da casa e da família. E com o tempo, essas questões, né, de a gente se sentir tão sobrecarregada com tantas atividades, eu não sei aí quem trabalha, né, mas eu estudei, e aí com aquele sonho de ter uma boa profissão, né, de ganhar um bom salário, né, sempre pensava nisso. Então, eu tenho que me dedicar muito para eu conseguir um bom trabalho, para eu, né, conseguir me destacar profissionalmente, para eu manter o meu trabalho e, acima de tudo, tá bem. No entanto, o que eu falo é assim, que eu não percebi quando foi que eu me perdi de mim, né? Quando foi que eu
não me dei conta que a minha rotina tinha virado só trabalho. Que quando eu precisava me dedicar à vida de casa, eu fazia tudo com muito pesar, sabe? Ah, se tinha que lavar uma louça, eu já fazia aquilo ali. Às vezes não era nem reclamando, mas o meu pensamento era assim: ai, que saco, tem que lavar essa louça. E aí aquela murmuração, sabe? Ficava murmurando. Ai, porque tem que ainda que recolher roupa, porque tem que passar uma vassoura na casa, e aquilo ali era pesado para mim, sabe? Não fazia nada disso com satisfação, era muito, muito difícil. Eu queria ter alguém. Aí chegou um dado momento que, assim, não tem como tu ficar numa casa muito bagunçada, ainda mais com criança pequena, e a minha filha tinha problemas respiratórios, então a gente tinha uma pessoa que nos ajudava. Mas ainda assim, se tivesse que fazer uma comida, alguma coisa, aquilo ali para mim, era um sacrifício. E aí eu percebi o quê? Que em função de eu ter estudado e ter me formado, dentro da minha cabeça, os meus pensamentos me conduziam o seguinte: eu tenho que me sair bem na vida profissional, mas eu não me preparei em nenhum momento para ser esposa, né? Para ser a dona de casa ou para ser a mãe que eu poderia ser. E ao mesmo tempo que eu não desenvolvia bem essas funções, eu me cobrava por isso, porque eu acreditava que tinha que fazer. Então, isso vocês podem imaginar que foi virando uma bola de neve, né? Porque problemas, que hoje eu falo que são os desafios, todos temos, né? E aí, como conciliar todas essas funções de trabalho? A Milena está aqui, trabalha comigo, sabe? A gente trabalha 40 horas, que se bobear são mais do que 40 horas, são muitas atividades. A gente fica realmente sobrecarregado, tem que se organizar muito bem para não ficar estressada. E aí, com essa cabeça que eu estava, claro que eu não conseguia me organizar. E o meu nível de estresse ia só aumentando. Aí, o que aconteceu? Teve um dia que eu fui indicada para participar de da brigada, dos brigadistas lá do trabalho, né? E aí, para participar lá do brigadista, precisava fazer um teste psicológico. E aí, quando eu fui fazer o teste psicológico, conforme eu ia respondendo as perguntas, eu só ia me assustando, né? Eu falei assim, gente, que horror! O que aconteceu? E aí, isso era do lado de fora, né? E aí, quando eu entrei para falar com a psicóloga e que ela viu o relatório, né? Ela falou assim: olha, teu nível de estresse está bem elevado. Tu procurou alguma ajuda? Tu tem feito alguma coisa? Eu falei, não. Bom, então acredito que esteja no momento de você procurar uma ajuda, né? E nisso eu já vinha acarretando, né? Carregando vários problemas, como eu falei já para você, de problema de saúde da minha filha, né? O relacionamento com meu esposo que não ia bem, né? E a gente que não se sente bem, e aí isso influencia em todas as áreas da vida, né? Tu começa a sentir uma dor no estômago num dia, no outro dia uma dor de cabeça, e aí tu não tem disposição, tu acorda já cansada. Não sei se aí tem alguém que se identifica ou que passe por isso, ou já tenha passado, né? Mas são esses desafios aí que me levaram a esse momento de extremo estresse. E aí, né, como todo bom ser humano, tu duvida, né? E aí o que eu fiz, falei assim, preciso procurar o psicólogo, mas fiquei procrastinando. Tá, amanhã eu ligo, semana que vem eu ligo, depois de amanhã eu ligo e eu não liguei, e nisso se passou o tempo e a minha situação piorou até chegar um determinado dia que eu falei, não tem condições, né? O meu nível de chateação era tão grande, assim, que eu cheguei a pensar coisas muito ruins, assim, né? Que não eram realidade. Então, o relacionamento estava por um triz já, com meu esposo, com o Henrique. Eu sentia que a Manuela estava muito irritada, e aquilo ali era um reflexo meu, né? Não era o comportamento natural dela, ela estava refletindo o meu comportamento, que era de muito estresse. E aí eu não tive outra saída senão, né, procurar o psicólogo. E aí, ele, conversando comigo, falou: olha, tá com. Aqui a gente pode falar que você é um princípio
de depressão, né? Ainda não é necessário a gente entrar com os remédios, mas tem que ter algumas ações que você precisa, né, fazer para sair dessa situação. E aí que eu comecei a minha jornada, né, de buscar me conhecer e entender em que momento eu entrei para esse quarto escuro e que eu não queria acender a luz, né? Eu falo assim que era um quarto escuro e que estava muito confortável ali porque eu não precisava ficar tocando nas minhas dores, né? Ou quem acompanha as minhas postagens eu coloquei assim, né? Tirar a sujeira debaixo do tapete, né? Porque enquanto a sujeira está ali embaixo do tapete a gente não está vendo. Só que na hora que a gente acende a luz desse quarto escuro ou que a gente levanta o tapete para limpar, né, esses problemas começam a aparecer e a gente tem que encarar eles de frente, né? Então, foi nesse ponto que começou a minha jornada e a minha busca, né, em como, né, recuperar de mim, me recuperar de mim, voltar a ser eu, né? E e aí foi uma série de cursos que eu fui fazer, que eu fui buscar, o acompanhamento psicológico que eu falei para vocês. E aí eu vou contar um pouquinho mais. Deixa eu ver que tem alguém falando aqui no chat. Não esquece. Deixa eu ver. Ah, sim, o André falou, né? Aqui que depois, gente, vou passar para vocês, né? Porque todos esses processos, né, que eu vim fazendo cursos, né, e me aprimorando, eu montei uma mentoria, né, de todas as ferramentas que eu utilizei, que fizeram muito sentido para mim, e que já tem até as meninas que já estão participando da mentoria, depois podem até, né, dar o feedback delas aqui, falar um pouquinho de como que tem sido, que resultados que elas já alcançaram. E aí eu juntei todas essas ferramentas que para mim fizeram muito sentido e fiz a mentoria das mulheres de fato, né, que são as mulheres femininas, amadas, transparentes e objetivas. Porque é assim que eu me vejo nessa trajetória, né? De uma marrê que só pensava em trabalho, né? Que estava acomodada ali num quarto escuro, que não queria tocar nas suas dores e que por conta disso não sabia dizer não para os outros, né? Não sabia se posicionar, tinha medo de falar o que pensava, de falar o que sentia, né? De uma marrê que se anulou para si, né? Que não buscava a satisfação, que não tinha uma atividade que realmente dava prazer, né? De que não via o prazer, inclusive, de estar dentro de casa. Imagine se a pandemia fosse naquela época, gente, eu acho que eu teria enlouquecido, né? Porque eu já não aguentava ficar em casa normalmente no final de semana para não ter que fazer as coisas, né? Então eu queria sempre fugir disso. E aí chegou esse momento de eu ter que acender a luz desse quarto e olhar para esses problemas, né? De levantar esse tapete e limpar essa sujeira. E aí foram essas ferramentas que eu trago na mentoria que me ajudaram a olhar para esses problemas de frente, a criar planos de ações que me tiraram da zona de conforto, com certeza, e muito. Inclusive, estar aqui hoje é sair da zona de conforto, né? E contar a minha história para vocês, mas porque para mim faz muito sentido, né? Eu vivenciei esse desafio, eu me senti realmente desafiada quando o psicólogo olhou para mim e falou: para você melhorar, só depende de você, né? É uma decisão. Então, você quer melhorar? Você quer sair desse quarto escuro? Você quer levantar esse tapete e olhar para essa sujeira? Né? Então, vamos embora. Vamos embora, levanta a cabeça e vamos lá. Então, foi isso que me trouxe até aqui. Foram ter vivido essas experiências, esses desafios na minha vida, na minha rotina, e que me fez sair da zona de conforto e buscar algo melhor, algo que realmente, né, fizesse eu me resgatar de mim, né? Voltar esse caminho para dentro de casa.
Então, os desafios, né, que eu vivenciei, deixa eu trocar aqui agora no Insta. Agora é essa aqui. Se ficar pequenininho, vocês falam que eu aumento, né? São os mesmos desafios que se apresentam para muitas de vocês, né? Quem participou e respondeu o questionário trouxe muito dessas questões, né? Que eu também vivenciei, né? E se apresenta para muitas de vocês também. Show. Aqui. O primeiro deles que eu trouxe, gente, né? Que eu coloquei que era o peso das atividades domésticas, foi o que eu falei para vocês. Eu não sei se tem alguma irmã minha aqui por aqui. Eu vi que a Alice tinha entrado, mas ela sabe. Ah, que a minha mãe, ela sempre, imagine, minha mãe teve 7 filhos e sempre trabalhou fora. Inclusive chegou a trabalhar 60 horas semanais. Veja se pode com 7 filhos, né, gente? Então, para ela dar conta e manter uma casa organizada e tudo funcionando perfeitamente, claro que ela fazia um esforço sobre-humano, né? E isso trazia um pesar, sim, na vida dela, assim, né, como eu vivenciei e vi muitas vezes, né, ela reclamando e a gente, claro, ajudava, mas tomar conta de uma casa com 7 filhos é um desafio enorme, eu não sei nem como seria isso. Aqui somos 5 e é um super desafio. Mas as meninas me ajudam demais. Então, o que aconteceu? Eu via sempre esse peso, né? Fazer as coisas com peso, fazer as coisas reclamando. E aí, quanto mais a gente reclama, mais pesado se torna, né? E aí eu tinha muito isso. Então, foi um dos pontos, né, que eu me desafiei a transformar na minha vida. A fazer realmente as atividades dentro daquilo que ficava confortável para mim, mas fazer bem feito, ou fazer com vontade, sabe? Não fazer de qualquer jeito. E isso é um desafio muito grande quando a gente aprende de um jeito contrário. Eu não sei quem é eu, a gente pode até comparar aí com a Dona Hermínia, né? Que era muito engraçada e que briga, que fala. Não sei se a mãe de vocês, alguma de vocês se identifica, né? Mas com essas mães que tiveram uma educação, né, que foi formada para cuidar da casa, né? Inclusive, outro dia eu estava falando com uma moça, ela falou assim, nossa, porque minha mãe sempre fala que mulher é relaxada, que não limpa o fogão, ou que se tu chegar na casa da pessoa e o fogão tá sujo e o banheiro tá sujo. É uma pessoa muito relaxada. E aí isso cria um estigma, né? Imagina essa pessoa se ela vai dormir sabendo que o fogão tá sujo, o banheiro tá sujo, né? Ela deixa até de dormir mas na hora que ela gostaria, porque ela não vai se perdoar se ela dormir com o banheiro sujo, sendo que ela poderia limpar amanhã, né? De noite, né? Quem vai ver se o banheiro tá sujo? Enfim, são crenças que a gente vai criando e vai trazendo esses pesos da nossa criação, né? Que traz isso, né? De você ter que fazer as coisas, né? Por obrigação e não porque você quer fazer, porque você quer a sua casa organizada, que você quer deixar a sua casa limpa, bonita para sua família, curtir aquele momento ali. Porque a casa ela foi feita para nos servir, não a gente para servir a casa, né? E quantas vezes a gente traz esse pesar, né, de fazer isso com tanto peso, né, que o clima até fica ruim. A casa tá limpa, tá bonita, tá cheirosa, mas tá todo mundo emburrado, porque teve que limpar a casa e ficou aquela confusão. Então, esse peso aí das atividades domésticas que foi um dos grandes desafios. E digo para vocês que às vezes ainda é, porque tem aquele dia que eu tô cheia de atividades, e aí entra o próximo tópico, né, que é a organização do tempo. Para gente que está no home office, que está com criança em casa, que nem é todo mundo que é mãe aqui, mas que tem esses desafios, que surgem, né, solicitações do trabalho de última hora para você fazer,
e tu tem que largar tudo. E aí aquele planejamento que eu tinha de fazer o almoço tal horário, de fazer tal atividade com a Manu tal horário, pronto, já foi por água abaixo, né? Então, são esses desafios que a gente tem que ir no dia a dia se adaptando. Como eu vim falando da minha história, né, a organização do tempo era um grande desafio e ele puxa também o próximo tópico, que é o da procrastinação, né? Porque uma coisa que eu sempre contava para mim, né, não tenho tempo de fazer uma academia ou de fazer uma atividade física, porque saía 7 horas da manhã de casa, chegava às 7 horas da noite, praticamente, com criança pequena para fazer as coisas de casa, né? Para poder descansar um pouco, porque tu já chega cansado com o trânsito. E aí sempre tinha uma desculpa, né? Para não fazer aquilo que eu tinha que fazer. E aí, esse foi outro grande desafio: como organizar o tempo para dar conta de tudo, né? Como me sair bem, sendo uma boa mãe, sendo uma boa esposa, uma boa dona de casa e ainda estudando, né? Que é uma coisa que eu gosto muito e que eu comecei a buscar depois que eu me vi nesse momento de muito estresse. E aí foi outro desafio que eu tive que vencer, né? Como fazer tudo isso? E é possível, né? Eu, dentro da mentoria, passo para vocês algumas técnicas. Sempre estou falando dentro do Instagram também. Quem acompanha lá já pode ter visto. Ontem eu dei algumas dicas sobre a organização do tempo, como priorizar as atividades, né? E outro ponto que eu percebi dentro dessa época, né? Que eu perdia muito tempo a procrastinação com rede social, né? Ficava muito no Facebook, na época eu não tinha Instagram. E um outro programa que eu gosto muito, que é o Pinterest, que traz muitas coisas de artesanato. E aí foi um estalo que me deu, porque eu salvava muitas coisas de artesanato que eu achava bonita, que eu achava legal. Só que eu nunca encontrava tempo para fazer nada daquilo que eu tinha salvo, né? E aí eu ia enchendo a memória, né, do cartão de memória do celular com um monte de fotos e coisas que eu gostava, mas nunca fazia nada daquilo, né? E aí eu ficava horas olhando aquilo que me interessava, que eu achava bonito, vamos dizer assim, exercícios para perder a barriga, né? E salvava ali os exercícios, mas nunca fazia. E eu só ia engordando, e aquilo ali ia me gerando frustração, né? E aí eu não tinha tempo para ir na academia, mas estava em casa e não fazia o exercício também. Então é uma forma que a gente encontra, né, de se sabotar, de ir se sabotando, né? E aí foi outro desafio, então, da organização do tempo. Comecei a priorizar aquilo que realmente fazia sentido para mim, né? Que ia me trazer satisfação durante o meu dia. Pessoal, me conta aí, o que vocês estão achando? Vocês estão se identificando? Acontece com vocês alguma coisa desse tipo? Super, tudo. Tô me achando lá desequilibrada. Ai, Jesus, calma, calma que tem solução. E aqui no Instagram, gente, tem alguém que se identificou? O Júnior colocou aqui, ó. Eu moro sozinho, agora eu sei como é difícil cuidar de uma casa. Realmente é uma batalha. Que legal, Júnior, trazer isso, tá vendo, gente? Um homem aqui que está compreendendo o que a gente passa. Que bacana. Isso mesmo, olha, a Paula falou total, se identificou total. Muito bom. Gente, e aí eu vejo quantas coisas, né? Tem mais alguém que abriu o microfone? Tem gente falando aqui no chat, deixa eu ver. Andréia, estava abanando para mim? É isso que quer falar? Eu estava espantando uma mosquinha. Ah, tá bom, mas pode falar se quiser, tá? Fique à Tá bem, vontade. obrigada. Ah, e a Angélica colocou que está assustada com tudo isso. Calma, Ângela. calma. Hoje a gente vai reconhecer, a gente vai entender quais são, né, os desafios de a gente ser mulher, né?
A Milena colocou, tenho muita dificuldade com a organização do tempo. A Andresa também se identificou. E a Ângela colocou, sou eu purinha. Gente, estão vendo como os nossos problemas se repetem? Não é porque sou eu, e aí me dá até uma certa tranquilidade de saber que eu não sou a única privilegiada de ter tantos desafios na minha vida. Estamos juntas, né? Eis a importância da gente criar esses grupos de apoio, né? Eu aprendi isso durante a pandemia. As meninas que trabalham comigo sabem, né, que a gente criou grupos de apoio dentro do trabalho, o quanto foi bacana a gente passar pelo aquele início da pandemia e durante o ano, tendo com quem conversar, com quem falar sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas preocupações, compartilhar ideias. E é isso que é legal, a gente está aqui hoje com mulheres que se identificam dentro desses desafios e saber que a gente pode se ajudar, né? Que eu trago aqui a minha experiência, mas que a experiência de vocês também é muito rica e que vocês com certeza também têm experiências que podem me ajudar. E o quanto é importante a gente ter um grupo que se apoie, né? Porque não pensem, gente, que eu superei isso tudo, mas que eu não tenho esses desafios ainda hoje. Continuo tendo. E ainda mais, né? Eles se tornam mais desafiadores, né? Conforme a gente vai superando um, aparece outro que é ainda mais desafiador, né? Ah, agora que tu conseguiu esse, maravilha. Vamos para o próximo nível, então, né? E é isso que é o legal, né? Que isso traz a satisfação de quando você superou, você fala assim, caramba, eu consegui, né? Eu passei por isso, gente, que legal, sabe? Eu não imaginava que eu tinha essa força. E eu não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Passar por uma situação tão difícil, e aí depois tu olha para trás e fala assim, gente, eu superei, né? É possível. E é possível. Eu falo para vocês, quem ficou muito assustada, não se preocupe, foi a Ângela. Não se preocupe. É possível. Se eu conseguir, vocês também conseguem, né? E aí a gente tem que estar preparado emocionalmente para o próximo nível quando ele vier. Tranquila até aqui, gente? Querem perguntar alguma coisa até agora? Fazer alguma colocação? Vou seguir então. Ai, a Angélica colocou aqui, super se identifico aqui no Instagram. Muito legal. Boa noite para quem entrou agora, sejam bem-vindos. Gente, falando de procrastinação, vamos falar sobre emagrecer. Quem aí tem dificuldade de emagrecer? Já colocou o desafio, se inscreveu na academia e ficou lá, vou pagar 3 meses que é para eu ir. E aí fica lá os 3 meses e não vai. Sempre. Todas as vezes. Olha, dá Aí nem para sabota falar o sobre isso. Dá até uma tristeza. Procrastinação, gente, tá se sabotando. Tá pensando assim, vou emagrecer porque eu paguei a academia, né? Tipo isso. Mas aí, o que que precisa? Vou perguntar para a Gra, o que que precisa, Gra, para emagrecer? Tomar o quê? Querer, vergonha na cara. Decisão, tem que querer. Decisão. Não adianta ir lá só e fazer a matrícula, tem que decidir, né? Para assim. E quando a gente decide, tem que ser por algo maior, né? Tem que ter um porquê. E aí eu estava até conversando com a Gra é uma mentoranda minha. Depois, se a Gra quiser falar do resultado, em um encontro que a gente fez da mentoria, a Gra conseguiu o resultado. E é uma decisão. Quando a gente tem um porquê que é maior do que nós, a gente consegue. Né? Quer falar, Gra, do teu porquê? O meu porquê foi um dia que eu estava tomando café da manhã com os meus filhos, e aí o meu mais velho, ele tem 10 anos.
E aí ele estava bem pensativo, aí ele falou assim, mamãe, por que que você e o papai reclamam tanto que tem que emagrecer, mas vocês nunca fazem nada para emagrecer? Eu levei um susto, sabe, na hora que ele falou aquilo, que ele viu, que a gente fica nesse lugar de comodismo, né? Aí, a partir daquela fala dele, virou uma chavinha. Muito bom. E aí, assim, falando com a Gra, né, no primeiro dia da mentoria, e a Gra, eu tô desanimada porque eu não consegui mais emagrecer, né? Eu já fiz de novo, mas não teve resultado. E aí, eu conversando com a Gra, mas falei assim, quando tu fez a primeira vez, o que foi que te motivou? E aí ela lembrou, né, que tinha sido por conta do filho, né? E a gente é exemplo, né? Enquanto a gente é pai, a gente é exemplo, a gente educa pelo exemplo. E aí a Grafa, assim, 2 dias depois me manda uma mensagem, Marrê, já emagreci meio quilo. Olha que legal. Então, para trazer para vocês aí um exemplo, né, de prática já, de resultado da mentoria com um encontro que a gente fez, tá? E aí, vamos entrar agora na sequência aqui dos nossos desafios, né? Que é o da insegurança. Gente, quanto eu fui insegura, em alguns momentos eu ainda me pego insegura e para, Marrê, vamos lá, para de bobeira, você é capaz. Tem um exercício que a gente faz dentro da mentoria também, que ele traz esse empoderamento, né? Porque a gente traz tantas coisas boas, gente. A gente já faz tantas coisas e a gente nem percebe, né? Que eu digo o seguinte, que o fato da gente ser mulher e ter todos esses desafios é a nossa fortaleza e não a nossa fraqueza, né? Então, muitas vezes a gente se sente insegura porque a gente foi criada para sentir muitos momentos de insegurança, para sentir que a gente não é capaz, né? Inclusive a nossa educação, ela traz um quê da insegurança. Quando ela nos avalia através de uma prova e ela olha pela nota que a gente tirou e não por aquilo que nos faltava alcançar, né? E a gente é rotulado com notas desde a nossa infância. E isso vem trazendo, ao invés de nos fortalecer, ele vem trazendo insegurança de que a gente não é capaz. Então, até o nosso modelo de educação reforça isso. E às vezes uma mãe, na hora de corrigir o filho, de nos corrigir, né, com palavras, acaba nos deixando inseguras em tomar as nossas decisões. E aí a gente tem medo de não ser aceita, né? Medo de não conseguir o carinho da outra pessoa. E por ter medo, né, de não atender a expectativa do outro, a gente deixa de ser quem a gente realmente é. A gente muitas vezes se torna inseguro. E aí, a partir do momento que a gente também deixa de ser a gente, que a gente tem medo, a gente começa a parar de agradar. Foi isso que eu percebi. Eu vivia tão em função de trabalhar, de fazer o que tinha que fazer, porque tinha que fazer, sem vontade, sem ser eu, que eu acho, eu assim, penso que meu marido olhava assim pro lado e falava assim, quem é esse estranho aqui? Por isso que dava tanta briga, tanto fight, né? Por quê? Não era eu que estava ali, né? Deixa eu ver que tem alguém falando aqui comigo. Ah, Margleide que entrou. Boa noite, Margleide, seja bem-vinda. Eu estou falando aqui dos desafios que nós mulheres enfrentamos, pelo simples fato de sermos mulheres, né? De nascermos mulheres. E aí eu estou falando um pouco sobre a insegurança e o medo, do quanto a gente tem medo de se expor, quanto a gente tem medo, inclusive, de dizer não. Tem mais alguém aí que tem essa dificuldade de dizer não para o outro? Ou será que fui só eu que tive esse medo? É tão difícil, né? Olha, várias pessoas aí levantaram o dedo. Porque a gente tem medo de magoar o outro, a gente não quer deixar de atender a expectativa do outro,
ao passo que a gente deixa de atender a nossa, né? E toda vez que a gente diz sim para o outro, a gente diz não para a gente. Vocês já pararam para pensar quantos nãos vocês têm dito para vocês mesmos? Se para as crianças, imagine, né? Eu sou educadora emocional, então a gente fala, né, que a gente não tem que ficar dizendo não para a criança, a gente tem que explicar e deixar a criança tomar uma decisão. Se é ruim para uma criança, né, ficar ouvindo não, 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 uma vida inteira, a Ângela colocou. Imagina pra gente. O que que acontece quando a gente fala esse monte de não pra gente? O que que vocês acham que acontece? Acaba a nossa autoestima, né? A gente esquece da nossa identidade, da nossa personalidade, do nosso querer. A gente Frustração. adoece. Quem falou, gente, que eu não consegui ver? É a Ângela. Ai, Ângela, que bom que você participou. Obrigada. Isso mesmo. Eu me vi nesse momento que eu fiquei doente, com tanto não que eu dizia para mim o tempo todo. Né? Aqui, ó, a Edilane colocou que a gente esquece de quem a gente é, não se sente realizada, acaba ficando frustrada. E quem foi que fez isso, gente? Com a gente? Foi o outro? Foi o marido? Foi o chefe no trabalho? Quem foi que fez? Quem é que permite que isso aconteça? A gente. Nós, né? Somos nós. Uhum. E é a gente que tem. Esse medo, essa insegurança que a gente sente, faz com que a gente se frustre. E não é culpa de ninguém. É culpa nossa. De mais ninguém. A responsabilidade é toda nossa. E aí, o que fazer, né? Para mudar essa realidade? Alguma de vocês já tentou fazer algo de diferente? Eu queria te falar uma coisa. Eu não sei se eu sou o oposto de tudo isso, porque quando eu tinha 30 anos, eu vim de uma sequência de muitas perdas. Perdi pai, perdi mãe, perdi vó e perdi meu irmão. Então, eu era obrigada a resolver tudo para todo mundo. Então, eu tinha que cuidar dos bens dos meus pais, depois perdi o meu irmão. Então, eu sempre arrumei solução para todo mundo. Alguém vinha com problema em casa, eu arrumava a solução e deixava de pensar em mim. A minha filha vinha com algum problema, eu arrumava a solução. E eu sempre provi de mais dinheiro, né, ali na relação e dentro de casa. Então, eu sempre banquei tudo, né? Então, e às vezes, aí eu solucionava o problema de todo mundo, estava todo mundo endividado, eu ia lá, pagava a conta de todo mundo, organizava tudo, e quando eu ia buscar alguma coisa para fazer para mim, eu me sentia envergonhada. Tipo, eu quero lutar Muay Thai. Parecia assim que eu não podia me permitir de ir lá lutar, né? E há pouco tempo atrás também se repetiu de novo, o meu ex-marido ficou doente e era uma cirurgia muito cara. Eu vendi um apartamento que eu tinha para bancar essa cirurgia, porque acho que saúde é saúde, a gente se dá super bem, né? E eu não poderia deixar ele na mão de jeito nenhum. Então, eu vendi esse apartamento, eu paguei tudo e abri mão de decorar meu apartamento novo, que eu tinha recém me mudado. Aí a minha filha está trabalhando, ela é corretora, ela ganha por comissão, então ela saiu de uma casa que era minha, né, que era na praia, e veio morar num apartamento que era meu, que era de aluguel, que me dava o meu sustento. E às vezes eu escutei muitas vezes que eu só pensava em mim.
E eu não admitia. Eu tentava mostrar as minhas razões, que não tinha nada de pensar em mim. Eu primeiro ia lá, pagava a conta de todo mundo, resolvia a vida de todo mundo, eu resolvia essa cirurgia, eu lidei direto com o médico, eu pesquisei na internet como é que era a cirurgia por robô, eu mostrei como é que era e tudo. E ainda hoje eu me sinto envergonhada de, por exemplo, eu vou agora dispor de uma tarde inteira para fazer reiki, para fazer uma massagem terapêutica, para fazer qualquer coisa, e ainda escuto assim, eu aqui trabalhando, né? Uhum. Isso é difícil para mim. Então, eu estou trabalhando, eu faço homeostase quântica informacional, não sei se alguém conhece, é uma terapia super boa, é nova ainda, e eu estou tratando esses traumas, estou limpando essas coisas para não me sentir tão culpada e poder me enxergar mais e saber que a Andréia vem em primeiro lugar. E os Que outros eu já lindo. resolvi, Sim. né? Mas é difícil, porque a gente cria uma barreira. Então, eu sou como se fosse o lado bem masculino, forte, que vai lá, tem que ir no advogado, que tem que ir em tal lugar, porque assim, eu vejo, fala com fulano, falasse, não falei. Fosse na Receita Federal fazer não sei o quê, não fui. Eu me levanto, pego, vou lá. É muito mais prático do que eu Resolvida. ficar dependendo. Eu não sou de Uhum. depender. Eu vou lá, resolvo, como eu sempre fiz. E aí eu acho que as pessoas acabaram se acomodando. A Andréia vai lá e resolve tudo, né? E hoje eu me sinto envergonhada. E aí, por exemplo, aí agora que passou um pouco, a gente está em época de pandemia, eu vivo muito, muito na quarentena, né? Eu sou muito resguardada, mas eu vou, não deixo de fazer minha unha, né? Num lugar que eu acho que é seguro, eu tomo todos os meus cuidados e vou fazer. E eu resolvi fazer uma harmonização facial. Então, eu vou, faço e não levo crítica em cima disso, mas eu gasto e o dinheiro é meu, né? Uhum. Mas eu ainda vou assim, com uma certa culpa de eu estar fazendo uma coisa para mim, do meu agrado, se durante esses anos todos, que eu já estou com 50 anos, eu agradei todo mundo e resolvi tudo para todo mundo, né? Então, não é insegurança, é uma vergonha que eu não deveria ter, né? Eu devia ter dito, eu já resolvi a vida de todo mundo, vou cuidar da minha. E Sim. tem horas que eu não consigo dizer, entendeu? Mas Isso eu trabalho. quando tu falou assim, eu tô lá fazendo reiki e aí a outra pessoa pensa assim, eu tô aqui trabalhando, né? Então isso é um julgamento. A Sim, gente pode dizer que você está com medo do julgamento do que o outro que está trabalhando vai pensar porque você está lá, né? No seu direito, com o seu merecimento, porque você merece aquilo sim. para você, o que você construiu é seu, você merece, né? E eu Mas não acho você tem justo o medo julgamento se eu do ajudei tanta julgamento. gente, né? É difícil lidar com esse julgamento, quer É. dizer. E a gente fica frustrado, né? Porque assim, puxa, o que eu esperava, gratidão da pessoa, né? Sim, sim. Mas ao passo que eu fico frustrada e inclusive me privo de viver aquilo que eu gostaria de viver ou de ser aquilo que eu gostaria de ser, né? Quem eu sou? Quem eu sou, Marrê, né? E quem é você, Andréia, né? Que deixa de fazer as coisas dizendo sim para o outro e não para você. Porque quando você, né, se priva de fazer alguma coisa ou acredita que você não merece, com medo do julgamento do outro, né? Então, trabalha essa parte desse medo do julgamento, Não, eu até acho que eu mereço, merecimento. mas por não ouvir o julgamento, às vezes eu me privo, entendeu? Sim, Mas já estou é. muito melhor, hoje já encaro muito melhor essa terapia da homeostase quântica, está fazendo eu vencer muita barreira, já sei dizer muito não, é isso e acabou, gostou, não gostou, ficou de cara feia, azar. Muito bom. Depois eu quero Tem que saber ser mais, assim, viu, Andréia? tá Posso bem? Sobre... falar uma coisa? Sim. A Andrea está mais evoluída que eu. Um exemplo, uma hora você perguntou quem tinha levantado a mão, se ela tinha levantado a mão, ela falou que era uma mosquinha que estava passando e que ela estava abanando, né? Se fosse eu no lugar dela e realmente fosse a mosquinha e tivesse feito assim,
Se você tivesse me questionado, você quer falar alguma coisa? Eu ia inventar qualquer coisa para falar, porque eu ia preferir inventar qualquer situação do que falar que eu tinha feito um movimento só para espantar a mosquinha. E que besteira, foi tão bonito ela falar, não, era uma mosquinha que estava passando, né? E é uma coisa que eu já não conseguiria falar, É uma coisa fazer. simples, né, Gra? E que a gente, Simples, né? natural, mas que eu já ia falar, nossa, a Maria Regina vai me julgar porque eu estou espantando a mosquinha bem na hora que ela perguntou se alguém tinha alguma coisa para falar. Legal. Obrigada, meninas, pela contribuição. E é isso que a gente trabalha lá na mentoria, viu, Andréia? É trabalhar esse senso de merecimento. A gente fala sobre as crenças. Por que a gente traz essas crenças de que a gente não merece, né? E que nos impede, né, de fazer isso. E eu falar para o pessoal que está no Instagram, que eu estou fazendo a mentoria, aqui o workshop, pelo Zoom e também estou transmitindo aqui pelo Instagram, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Então, aqui a gente falou, vamos lá, gente, sobre as atividades domésticas, a organização do tempo, procrastinação, insegurança, medo, falamos sobre frustração, porque a gente se frustra, né? Quando a gente pensa só em atender a expectativa do outro e esquece das nossas expectativas, né? Essa questão do não, né? De não dizer o não, não conseguir dizer o não, traz muita frustração para a gente quando a gente acaba dizendo sim, muito sim para os outros, e aí os nãos ficam todos para a gente, né? Que acabam causando inclusive doenças, né? E aí tem uma palavrinha aqui que se chama arrependimento, né? E se eu tivesse feito, né? E se eu não tivesse feito, né? E aí muitas de vocês trouxeram, né, essa questão do arrependimento. Poxa, me arrependo por ter casado, me arrependo por não ter tido filhos, me arrependo por ter ficado tanto tempo fora do mercado de trabalho, me arrependo por não ter saído do trabalho para ficar com meus filhos. Olhem quantos dilemas que aparecem e que trazem uma série de arrependimentos. E aqui a gente trabalha com o perdão e o auto-perdão, né? A gente ficar carregando esses arrependimentos e essas culpas, né? Só trazem para a gente, né, muito peso que é difícil de carregar muitas vezes, né? Que ele vai trazendo esse peso de arrependimento, de por que eu não fiz diferente, ao invés de me impulsionar a fazer algo de uma forma diferente, né? Ele faz eu ficar ali parada, dentro daquele quarto escuro, jogando a sujeira para baixo do tapete, né? E reclamando. A Angélica botou assim, eu sou assim mesmo, nunca tenho tempo para mim. E aí a gente começa, né, dentro da mentoria, justamente a colocar, né, o que a gente vai fazer para mudar essa realidade. E é um passinho de cada vez, né? O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer até a semana que vem, para eu me sentir mais realizada, para eu me sentir mais feliz hoje. Se eu perguntar para vocês hoje, o que vocês podem fazer ainda? Além desse momento que vocês estão aqui, que é um momento de auto-amor, que é um momento de autocuidado, que vocês dedicaram para vocês. Olha quantas mulheres tem aqui. Com certeza tem um monte de atividade doméstica ainda, né? Um monte de coisa para fazer, mas dedicaram esse tempo para estar aqui. Então, é um tempo de autocuidado que vocês estão dedicando. Mas o que mais vocês podem fazer ainda hoje para na hora de deitar, naquela hora que tu fecha o olhinho assim e faz aquele exame de consciência, né? Puxa, como é que foi meu dia? Vou agradecer, né, por esse dia, o que teve de bom, né? O que vai fazer você sorrir, né? Deitar tua cabeça no travesseiro ali, pensar e nossa, obrigada. Hoje, esse dia, porque isso eu consegui fazer por mim, porque isso fez eu me sentir realizada, por aquilo que eu me senti feliz,
né, por aquele desafio que hoje apareceu e eu venci, né? Então é isso. E aí dentro da mentoria a gente começa a desenhar, né, esses passo a passo, né, essas ações. Edilane, quer falar um pouquinho? A Edilane também é mentoranda do Mulher de Fato. Fala um pouquinho aqui, pessoal que está no Instagram, tá? Tô também pelo Zoom, tô transmitindo aqui. Fala, Edi. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estou acompanhando aqui, que prazer, Marrê, estar com você novamente. Então, gente, mulher de fato, né, fazer mulher de fato despertou em mim o desejo de trazer à tona alguns sentimentos meus que estavam esquecidos, outros que estavam adormecidos, né? Quando eu comecei a fazer a mentoria com a Marrê, eu estava exatamente num ponto em que eu buscava reconhecer a minha identidade, porque surgiram alguns conflitos dentro de mim, principalmente nesse período de pandemia. Qual é o cenário em que eu vivia, né? Assim como a Marrê, a minha vida toda eu trabalhei e eu não sabia o que seria ficar dentro de casa, né, gente? O hábito de acordar todos os dias e sair de casa e sempre ter atividades, e depois os filhos, os cuidados com a casa. E com tudo isso eu me esqueci, assim como acontece com vocês também, né? E às vezes eu me dava conta de que tinha passado mais uma semana e que eu não tinha feito as minhas unhas, e que eu não tinha cuidado dos meus cabelos, mas eu estava com a minha casa sempre em dia, meu banheiro perfumado, a louça da minha pia sempre organizada, os meus filhos estavam bonitos, mas eu me olhava no espelho e eu não reconhecia quem era aquela Edilane que estava ali, sabe? Às vezes eu pegava as minhas fotos lá de trás e eu ficava tentando descobrir onde foi que eu me perdi, né? Talvez na dedicação extrema aos cuidados com a casa, aos cuidados com o meu trabalho, os cuidados com os filhos que eu coloquei em primeiro lugar, e eu acabei me esquecendo ao longo desse tempo. E eu dizia sempre sim para os outros e estava dizendo não para mim. Eu aprendi isso com você, né, Marrê? E aí, gente, eu me cobrava muito, porque assim, nas coisas, nas pequenas coisas, né? Vejam que a gente se cobra nas pequenas coisas. Eu me cobrava porque eu achava que eu tinha que ter aquele mesmo ritmo de cobrança do trabalho, de fazer as minhas entregas, né? Eu achava que aquilo tinha que permanecer dentro de casa também, que eu tinha que ter tudo sempre muito organizado. E por diversas vezes o meu marido me questionava assim: você vai receber visitas em casa? Eu falei assim: não, não vou receber. Mas por que você faz tanta questão de você manter tudo sempre organizado? Então, aquilo começou a me doer, sabe? Porque eu queria descobrir uma resposta. Por que será que eu exijo tanto de mim, se nem as pessoas que estão próximas a mim estão me cobrando tanto a respeito desse meu comportamento? Eu queria descobrir efetivamente quem eu era, qual era a minha identidade, quem era a Edilane, onde tudo isso se perdeu, para eu voltar e me reencontrar. Sem contar que existia dentro de mim uma ansiedade extrema, né? Porque eu perdia noites de sono pensando no que eu tinha que resolver na outra semana. Então, eu não descansava. Eu cheguei ao ponto, gente, de não brincar. Minha filha falou assim para mim outro dia, minha filha tem 3 anos. Ela falou assim: mãe, eu nunca brinquei de boneca com você, você nunca tem tempo para brincar comigo, você só trabalha. E aquilo me despertou. Eu falei assim: meu Deus, como é que pode, né? Eu realmente, eu me peguei pensando naquilo. Porque eu achava que tudo meu tinha que estar sempre muito organizado, porque pelo fato de eu estar dando aula de casa, eu tinha os meus horários para cumprir, colocando sempre outras coisas como prioridades. Não que o nosso trabalho não seja prioridade, né, gente? É um horário, é contratual, aquilo tem que ser uma prioridade, mas às vezes a gente atribui, né, uma prioridade muito maior para aquilo ali.
e a gente acaba deixando outras coisas que são muito importantes, como o cuidado, a conversa, o saber o que a nossa família está precisando e o que nós efetivamente estamos precisando. E aí eu comecei a participar de algumas mentorias e buscar mais informações para que eu conseguisse me descobrir ou redescobrir, né? E trazer de volta o significado da minha vida, o porquê eu estou aqui, o aprender a dizer não nos momentos certos, né? E aí, com a mentoria da Marrê, gente, vou dizer para vocês, vocês não vão se arrepender se vocês fizerem, né? Nós descobrimos tantas coisas, como a questão do auto-perdão, do separar o tempo para você e do merecimento, né? Que era o que você estava falando agora há pouco com a Andrea. Porque, gente, eu botava na minha cabeça assim, olha, eu vou sair hoje, vou ao shopping. Aí eu olhava alguma coisa que fosse para mim, sei lá, coisas que mulher gosta, né? Bolsa, sapato, roupa, essas coisas assim. Aí eu falava assim, não, eu não preciso disso. Mas, ou às vezes eu falava assim, é muito caro, não vale a pena. Mas eu entrava numa loja e eu via um brinquedo, eu via uma roupa para as crianças e eu comprava. Quando chegava em casa, eu falava assim, gente, mas eu gastei muito mais comprando para eles do que eu gastaria se eu comprasse para mim. Mas eu, mais uma vez, disse que eu não precisava disso. Né? Então, eu sempre achava que eu não merecia aquilo ali, que os outros mereciam. Não que não mereçam, mas eu também tenho que me colocar ali na agenda, gente. E aí foi quando eu comecei a pensar um pouco mais em mim, a agendar um tempo meu comigo mesma. Não, agora eu vou cuidar mais de mim. Agora eu vou separar o tempo para eu estudar, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, gente? Eu gosto muito de estudar também, tenho vários projetos, um monte de coisas que eu faço ao mesmo tempo. E às vezes eu ficava dizendo, dessa vez não vai, não tenho tempo, eu não tenho condição. E aí eu fui descobrindo, né, que eu tinha tempo, sim. Era uma questão de organização desse tempo. Edi, e tu acha que tem Marli. mais gente que também passa por isso, que tem essa vivência também de priorizar os filhos ao invés de se priorizar também? Com toda certeza, você pode perguntar para elas aqui. Eu tenho certeza absoluta. Certeza absoluta. É um instinto de mãe, né, gente? É uma coisa assim impressionante. Quando a gente não tem filho, né, você fala assim, não, nada disso. Mas depois, gente, é uma coisa assim, eu não sei dizer a vocês. É um cuidado que a gente tem com eles, né? E aí, nesse cuidado, a gente se anula. Sim. Né? Não que eles não mereçam cuidado, gente, pelo amor de Deus, eu acho que os nossos filhos, eu sempre falo, todos os dias eu falo para os meus filhos, que eles são um presente de Deus na minha vida, que eles são a realização dos meus sonhos, mas eu preciso aprender a me cuidar agora, porque vai chegar um momento que eles vão crescer, e que eles vão seguir em frente, e que a vida deles vai tomar um rumo, e que eu vou ficar aqui. Entende? Então, se eu deixo de fazer hoje as coisas para mim, sei lá, por 20, 22 anos, 25 anos, talvez seja o tempo, os meus são muito pequenininhos, tá, gente? Eu não sei se vocês têm filhos aí que já são casados, acredito que sim, mas os meus são pequenininhos, têm 3 anos e 6 anos, ainda são pequenos. Estão naquela fase de que a mamãe é a maravilhosa, a mamãe é a mais linda, a mamãe é a Mulher Maravilha. Mas eu sei que vai chegar um momento que não vai ser nada disso mais, que eles vão seguir, que isso é natural e que está tudo certo. Né? Mas às vezes esse cuidado exagerado faz com que a gente se esqueça e olhe somente para o outro. E com a sua mentoria, Marrê, veio despertando tudo isso em mim, né? Do quanto eu precisava olhar para mim, do quanto eu precisava fazer valer a pena hoje e não deixar somente para amanhã, né? Amanhã, semana que vem, daqui a um ano, quando as crianças crescerem. E tu já né? conseguiu, Edi? Conta pra gente se tu já conseguiu ter algum resultado. Já consegui, gente. Um dia muito marcante para mim foi semana passada ou 2 semanas atrás, mas eu não me lembro. Foi o dia da mentoria que eu fiz cupcakes.
Tem 2 Foi semanas. lindo, gente, uma gracinha. Eu separei uma tarde inteira para colocar em prática uma atividade que a Marie solicitou para a gente. E naquele dia à tarde eu separei para fazer cupcakes com a minha filha. E ela foi assim, a realização dela. Uma coisa tão simples, né, gente? Mas que ela brincou de cozinhar, ela fez o cupcake, todo mundo gostou, ela separou para o pai, separou para o irmão. Aquilo ali foi para ela um momento assim, né? Um outro momento também, uma outra atividade, Maria, foi a atividade da linguagem do amor, né? O descobrir, o despertar, né? Como é que o outro enxerga a sua demonstração de amor e de cuidado? Eu posso falar ou é um segredo? Não, pode falar. É uma aula da Posso? mentoria que a gente faz, mas pode falar. Não sei, vai que é um segredo para a aula da mentoria, né? Você está Não. guardando para um momento especial. Então, gente, a Marrê trabalhou com a gente essa questão das linguagens do amor, né? Como é que eu enxergo, como é que eu demonstro o amor e como o outro enxerga a demonstração de amor. E aí, gente, eu creio que eu estava abafando, não vou falar muita coisa para vocês não, só vou falar da minha experiência, tá? Eu creio que eu estava abafando aqui em casa, porque na minha cabeça, a minha linguagem do amor é a dos cuidados, né? A linguagem do cuidado. E aí eu achava que o fato de eu cuidar de tudo, gente, de ter minha casa... Quem me conhece sabe que eu sou um pouco... Eu falo que eu sou meio neurótica, tá? Mas isso tem a ver com uma outra coisa, que é chamada de perfil comportamental, que vocês vão ver lá na frente. E depois a Maria vai falar de outra surpresa aí para vocês. Mas aí eu tenho esse cuidado, né? Meu. E era uma coisa que me incomodava, porque eu falava assim, meu Deus, por que esse cuidado exagerado? E aí eu achava que o fato de eu fazer uma comida balanceada para as crianças, sabe aquela coisa da mãe que quer botar o verde, o amarelo, o colorido no prato? Eu achava que aquilo era, né? Que eu era considerada a top das tops, a melhor mulher do mundo, a melhor esposa, a melhor mãe, porque a roupa estava sempre passadinha e cheirosa, porque o guarda-roupa estava arrumado, porque não tinha brinquedos espalhados pela casa, e porque as paredes da minha casa são todas clarinhas. Eu tenho 2 crianças pequenas, eu consigo controlar as minhas crianças ao ponto de não deixar nenhuma... Eu me orgulhava disso, tá, gente? Eu me orgulhava. Ao ponto de eu dizer assim, nossa, que lindo, vou dormir, minha casa tá cheirosa, meu banheiro tá limpo. Eu acho que até a Maria deve ter falado isso de mim. Meu banheiro tá limpo, minha cozinha está arrumada, tá tudo cheirosinho, vou dormir com tudo ok. Então, eu achava que eu estava onde? Ó, lá no topo, né? Isso, para mim, era a linguagem... Essa é a minha linguagem do amor, que é o cuidado. E eu achava que eles percebiam isso, gente. Só que depois eu descobri que aquilo para eles não fazia nenhuma diferença através dessa atividade que a Marie fez comigo. Eu descobri que o que eles queriam não era a casa arrumada, a comida balanceada e tudo perfumado. Não era isso que eles queriam. Eles queriam o tempo de qualidade, o sentar, o olhar no olho, o brincar. Eu descobri que meu marido, ele se importa muito mais com o toque, né? O passar a mão no rosto, o abraçar, e não essas coisas de casa que eu valorizava tanto. E aí, com isso, o que eu tenho feito? Todos os dias eu tenho me disciplinado para que eu consiga demonstrar amor por eles da forma que eles enxergam efetivamente o amor e não como eu quero, como eu acho que tem que ser feito. E aí, gente, tem um outro detalhe, hein? Eu também falei para eles como é que eu enxergo o amor da parte deles, sabe? Aí eu falei, olha, eu vou me esforçar aqui, né, para que vocês consigam perceber o quanto eu os amo, mas ao mesmo tempo, eu percebo que vocês me amam muito quando vocês não deixam brinquedos espalhados pela casa, quando vocês me ajudam com os serviços domésticos. Eu percebo que vocês me amam. Por quê? Porque vocês me cansam menos e automaticamente eu vou ter mais tempo de qualidade com vocês, mais tempo para fazer o carinho, mais tempo para estar perto, mais tempo para abraçar, mais tempo para brincar até de fazer cupcake.
Que lindo! Até me arrepiei, Edi. E me diz, como que você se sentiu depois que você fez Eu- atividade com a Mariana, depois que tu conversou com eles, qual foi o teu sentimento? Então, gente, é um processo, né? A chave, ela começa a ser virada, não é algo assim automático, né? É um exercício. Todos os dias a gente precisa trazer à nossa mente, né, o que precisa ser feito aquele dia. Então, é um processo. Eu me sinto muito melhor, eu me sinto menos ansiosa, né? Eu não sabia, gente, o que era ter crise de ansiedade, não sabia. E eu acho que no início da semana passada, eu tive uma crise de ansiedade. E eu fiquei apavorada, porque eu não sabia que sentimento era aquele, que angústia era aquela que estava dentro de mim, sabe? É uma coisa que eu não quero nunca mais sentir na minha vida. Consegui controlar ali, eu falei assim, opa, aqui é o ponto final, não posso passar, isso aqui foi o meu limite, eu tenho que voltar para o meu prumo, eu preciso descobrir, né, onde eu estou agora e para onde eu quero ir, onde eu quero chegar. E se eu me permitir, né, viver esses sentimentos que são ruins, essa cobrança toda que eu me faço, porque é uma coisa aqui dentro, né? Não é nem que vem do outro, mas é uma cobrança aqui dentro. Eu não vou viver bem, eu vou continuar ansiosa, então eu preciso mudar. Então, todos os dias eu tenho feito esse exercício de separar um tempinho, gente, para mim, para eu descansar mais. E, sinceramente, eu não tô, nesse momento, eu nem querendo saber se está gritando, se estão brincando, se estão. Agora eu vou separar um tempinho para mim e vida que segue. E é isso aí. Muito bom. Gratidão, Edi. Obrigada por participar da tua contribuição aqui e falar um pouquinho da tua experiência para gente. E meninas, assim, vocês viram, né? O quanto a Edilane já, em 4 encontros que a gente fez da mentoria, né? Quantos resultados que ela conseguiu alcançar aí, tá trabalhando, tá melhorando, né? É um processo. Se vocês conhecem alguém, tem alguma amiga que passa por essas situações, que vocês acreditam que pode aprender alguma coisa, né? Convidem elas para estar aqui amanhã, tá? E aí eu deixo esse convite para quem entrou agora aqui no Instagram. Eu estou fazendo um workshop pelo Zoom e estou transmitindo aqui pelo Instagram também, tá? E é isso aí. Hoje que faltou falar, né, do último bolinha que tá ali, que não menos importante, né? Eu falei da frustração, falei da insegurança, falamos do arrependimento e faltou falar da solidão. E aí eu vou falar da minha experiência com relação à solidão, que o que eu percebi, quanto mais eu sentia medo, quanto mais não eu me dizia, mais arrependimento me gerava, mais frustrações, mais insegurança, mais eu procrastinava. Sabe o que acontecia? Eu me sentia sozinha porque eu estava distante de mim mesma. A minha solidão não era externa, não era das pessoas, era uma solidão de mim. Eu não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas sente um vazio dentro que não é ninguém do lado de fora que vai poder suprir. Até porque, né? Nós, os seres humanos, nós somos relacionais, né? A gente surgiu, vive em função de estar se relacionando com as pessoas, estar criando conexões. Como você cria uma conexão com um vazio? Com nada. Você não consegue criar conexão. E era isso que eu sentia, essa solidão, que era esse vazio aqui dentro, de eu ter me anulado, de eu ter dito um monte de não para mim mesma, de viver frustrada, reclamando, achando que a vida estava muito ruim. E quem é que ia conectar com isso? Só se tivesse alguém nessa mesma bad, né? Então, essa solidão que a gente sente muitas vezes vem da gente não conseguir se reconectar. E aí, nessa jornada, né, de me encontrar
de acender a luz do quarto, de olhar para toda essa bagunça, eu comecei a enxergar a Marrê, que tinha ficado adormecida, que estava lá embaixo de toda aquela bagunça, de todo aquele lixo, para começar a limpar o quarto, a arrumar, a sacudir o tapete, a botar a sujeira toda fora. E aí, aos poucos, aquele sentimento de solidão que eu sentia foi embora. E por mais que eu fique sozinha, eu nunca me sinto só. Nunca mais eu me senti só. E é muito bom. A Gra concordou. É muito bom, né, Gra? Quando a gente começa a gostar de estar com a gente mesmo, né? E aproveita E eu melhor. acho que que a Edilene falou, essa questão da quarentena, do isolamento, a Andrea também falou, né? Agora é a prova, né? Que a gente ou vai ou racha, ou a gente supera tudo isso, ou a gente vai se afundar. É verdade. Imagine se naquele tempo fosse a pandemia, eu não sei, gente. Eu não sei. Então, E esse bom, momento aqui também, né? É um encontro que a gente está tendo. É um encontro virtual, mas é um encontro com tantas mulheres, com tantas pessoas, com tantas histórias, com tantas realidades. Estou vendo gente com sotaque diferente. A Edilene parece que é do Rio, a Andrea parece que é do Sul, eu sou de São Paulo, a Glaucia é de São Paulo, a Ana Clara é do Piauí. Então, a gente está em isolamento, está vivendo bem, está fazendo a nossa parte, e ao mesmo tempo está tendo essa comunhão de experiências, né? De realidade, e uma roda onde todo mundo está disposto a se ajudar, um dar a mão para o outro e ir para frente, né? Não sei, é uma forma de não estar se sentindo isolada também, né? De com não estar se certeza. sentindo sozinha. E não Porque estarão. às vezes a Estamos gente aqui. às vezes a gente está tanto em rede social ou mandando WhatsApp, mas não existe essa troca aqui, né? Nem aqui já faz 1h20 que a gente está conversando. Então, querendo ou não, a gente já se aprofunda, né? Não é uma conversa rasa, né? Então, não tem como a gente se sentir sozinha com um curso desse, com uma live dessa. Ô, Gra, e o mais interessante de tudo é que a gente descobre que nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão parecidas, né? Que a gente sente as verdade. mesmas coisas, que a gente chora. E, gente, é impressionante, né? Eu fico olhando assim, as experiências da vida mesmo, né? As mulheres, elas passam pelas mesmas coisas, mas vocês já viram como a gente tenta ser forte na frente umas das outras? Não, a gente sempre quer parecer. Não, comigo não acontece nada disso. Acontece, gente, nós somos iguais. Né? A gente chora, exemplo as é quando angústias são as mesmas. Ou quando alguém As chega em casa e a inseguranças, casa está né? bagunçada, né? A gente se sente tão ruim. Gente, qual o problema da Isso. casa bagunçada? Mas eu ainda não superei isso. Um dia eu vou Eu superar. também não, Graça, estou igual a você, mas estou no processo. Então, é o medo da cobrança, é o medo dos julgamentos, né? A gente tem esse medo. O que as pessoas vão pensar a nosso respeito? Né? Eu descobri que a gente não tem que fazer nada pelos outros, sabe, Gra? A gente tem que fazer por nós mesmos. Todas as vezes que eu tentei fazer as coisas para agradar as outras pessoas, eu satisfiz o outro, mas eu fiquei triste, aquilo não me gerou, sabe, aquele sentimento de nossa, que bom, eu venci. Não, nada disso. Por quê? Porque eu estava fazendo simplesmente para deixar o outro feliz, né? Mas às vezes eu estava me anulando para que o outro se sentisse bem. E aqui no Mulher de Fato vocês vão descobrir que não é assim, né? Para ser uma mulher de fato tem que ser os nossos desejos, tem que deixar aflorar mesmo, né? Tudo isso que está aqui dentro da gente, que a gente quer gritar para o mundo, mas às vezes a gente foi ensinado a ser tão bonitinho assim, né? Não pode, mulher não pode, mulher não pode. É isso aí. E também é um desafio para a gente se desconstruir e, ao mesmo tempo, ensinar de uma forma diferente para os nossos filhos, né?
Porque Exatamente. eu me vejo repetindo as mesmas frases que a minha mãe. Então, eu tenho essa de querer encaixotar meus filhos, assim, digamos assim. E um exemplo, assim, aniversário do meu filho, ele ganhou bastante conjuntinho novo, sabe? E ele coloca os shorts com um, com a camiseta do outro, cruza tudo os conjuntos e tá usando para ficar em casa, né? Aí eu falei assim, José Vitor, eu tô deixando você usar hoje porque você acabou de ganhar, mas isso daí é roupa para você sair, para você ir num aniversário, para você ir na missa. Tadinho, Não, daqui a pouco eu quero usar, eu vou usar. nem Eu tô me serve achando mais, Gra, daqui bonito. a pouco, com essa pandemia. Deixa ele usar. É Não, porque e a ele, gente tipo aprendeu assim, assim, né, Gra? Tem a aí eu roupa falei, de meu, sair domingo, tem... Olha, o outro Olha dia eu aqui. vi um desafio aí no Instagram, inclusive para as mulheres, né? Qual a roupa que você comprou e não usou ainda? Então vai usar, vai tirar foto para postar no Instagram, porque daqui a pouco não usa a roupa. Tá lá guardando no armário. Tira foto bonita, vai se sentir bonita, vai viver essa Marrê, felicidade. só para encerrar minha fala aqui, para a gente não se estender muito tempo, né? Depois eu vou fechar meu microfone aqui. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando e aquilo chamou muito a minha atenção. Não era a respeito de roupas, mas era a respeito das louças que a gente guarda para quando vai receber uma visita, né? Todo mundo tem em casa, gente, um aparelho de jantar, uma louça bonita, porque quando você vai receber uma visita, para fazer um jantar, para comemorar um aniversário, alguma coisa do tipo, a gente quer arrumar uma mesa bonita, né? Vai colocar as nossas melhores peças. E aí, há muito tempo atrás, isso chamou muito a minha atenção quando eu ouvi uma pessoa que falava a respeito disso. Ela falou assim: você está guardando o que você tem de melhor para as pessoas de fora, quando na verdade o que você tem de melhor você tem que oferecer para as pessoas de dentro. Gente, aquilo me chocou. É uma verdade, mas onde eu aprendi isso, né? É o que a Gra falou. Às vezes eu me pego reproduzindo comportamentos de coisas que eu aprendi lá atrás com minha mãe, provavelmente ela deve ter aprendido com a minha avó, aí a gente vai passando. E aí a gente acaba colocando aquela mesa posta bonita que representa aquele cuidado todo para uma pessoa de fora. Ah, mas já que a gente está dentro de casa, não vou nem arrumar a mesa para o jantar, para o almoço, nada disso, não. A gente come aqui mesmo, de qualquer jeito. E não é, a gente tem que fazer o nosso melhor todos os dias, porque isso faz bem para a gente, né? Com Eu me certeza. sinto muito melhor quando eu sento, eu vejo uma mesa posta, eu vejo que está tudo direitinho ali para mim. Então, eu tenho que me sentir bem comigo mesma e as pessoas que estão em volta certamente, né, sentirão um reflexo dessa energia positiva. Muito bom. Aqui, gente, a Laís é outra mentoranda também, do Mulher de Fato. Ela colocou aqui que a mudança é dolorida, mas que ela está no processo, né? E ela quer ser renovada a todo instante. Então, é muito legal ver, né? Quando a gente quer algo e a gente decide que a gente vai transformar, não tem nada que vai nos impedir, né? E aí, fica uma pergunta aqui, né? Se vocês querem saber por que é tão difícil mudar, vocês querem saber? Tá despertando aí em vocês essa curiosidade? Amanhã a gente vai falar por que é tão difícil, né? Por que a gente fica preso muitas vezes em alguns desafios, em algumas situações que impedem a gente de transformar a nossa vida, de alcançar aquilo que a gente realmente gostaria, né, de alcançar. E aí eu queria agradecer a presença de todas vocês. Eu queria tirar uma foto, eu vou falar aqui primeiro, aí eu vou tirar o slide e depois a gente tira a foto, tá? Não vão embora, por favor. Para vocês chamarem as amigas de vocês, marcar um post, depois eu mando lá no grupo a foto, botar a hashtag SOS Mulher, chamar as amigas de vocês para participar, quem vocês acreditam que pode aproveitar o que a gente... acho que parou de gravar. Ah, Voltou? Eu ia clicar em outra voltou. coisa. Tô me adaptando aqui, gente. Aqui. Voltou.
Então, para vocês poderem ir lá no Instagram, postar no stories de vocês, chamar as amigas de vocês, marcar o hashtag SOS Mulher, Mulher de Fato, e trazer o pessoal para participar. A gente também pensando com muito carinho em quem está participando do workshop, a gente vai fazer um certificado de participação. Então, todos os dias eu vou mandar um formulário rapidinho para vocês responderem. E aí, quem responder os 3 dias o formulário, a gente vai enviar o certificado para vocês, tá? E agradecer a paciência de vocês, terem estado aqui participando, ouvindo, né? Trazendo a vida de vocês, a vivência de vocês, né? Confiando, né? Nesse trabalho. Então, gratidão. Hoje, quando eu deitar ali a minha cabeça no travesseiro, vai ser um pouco difícil dormir, porque eu fico super agitada, a minha cabeça fica assim no flow, né? E muito grata de poder estar fazendo esse trabalho, de poder ver esses resultados, como a Gra trouxe, a Edilane trouxe, a Laís também já está colhendo os resultados. Isso é uma coisa assim, gente, que não tem preço, né? A gente vê que tem vidas de outras mulheres que estão sendo transformadas em uma realidade que um dia eu imaginei que não fosse possível, eu consegui transformar na minha vida e posso ajudar outras mulheres a conquistar isso também. Então, deixa eu tirar a apresentação aqui, um pouquinho de paciência comigo, que eu quero botar as fotinhas todas. Não sei como é que tira esse negócio daqui. Consegui. Agora fechar esse chat. Ah, agora sim. Eu não sei se não está aparecendo todo mundo. Todo mundo ligou a câmera? Eu acho que tem que ligar a câmera para poder aparecer. Quem mais quer ligar, fazer um sorrisão bonito aí para a gente tirar uma foto? Vou dar um print aqui na tela. Que bom, gente, ver vocês. Olha a Margleide, lá da Bahia. Ô, gente! Que legal! Ângela, tem mais alguém, será? Vamos fazer um sorrisão bonito para dar o print. Gente, que legal! Uma gratidão enorme de ter vocês todas aqui. Uma super boa noite. Aguardo vocês amanhã. Eu vou pedir, vou mandar o link também. Deixa eu ver se está aqui já. Se o pessoal pode me ajudar e mandar o link, tá aí, o Google Forms, tá, gente? Para vocês responderem e poder ter o certificado de participação de vocês. Quem não quiser o certificado de participação, não tem problema, responde, porque vai me ajudar para eu saber como é que foi hoje, ter um feedback de vocês, e o nosso encontro amanhã ser ainda melhor, tá bom? Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todas. Boa noite. Tchau, Um prazer participar com vocês.